Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Sou a professora Nádia e vou estar trabalhando com vocês Mate 2 do 7º ano. Hoje o nosso assunto abordado será do módulo 23. E o módulo 23 fala sobre grandezas, só que a relação entre grandezas de espécies diferentes. Então veremos. Veja que grandezas de espécies diferentes. A razão entre duas grandezas de espécies diferentes é o quociente de números que exprime suas medidas em unidades diferentes. O que isso quer dizer? É que eu vou montar uma razão em que eu colocarei duas grandezas que estarão representadas em unidades diferentes. Um exemplo, só para vocês terem uma ideia, falar de distância e de tempo. Se eu colocar uma medida referente à distância, eu vou usar medida de comprimento. E se eu falar de tempo, eu vou estar usando o quê? Medidas de tempo. Veja que eu montei uma razão que eu estou usando valores com unidades diferentes. Então, esses valores com unidades diferentes, a gente classifica essa razão como uma razão de grandezas com espécies diferentes, tá bom? Então, vamos ver aqui. Vejamos exemplos de razões de grandezas de espécies diferentes. Então, iremos falar de velocidade média. Então, qualquer questão que fale sobre velocidade média é um exemplo de razão com grandezas de espécies diferentes. A densidade demográfica, o consumo médio de combustível e densidade absoluta. É claro, existem outras razões, mas o que está sendo citado e trabalhado na nossa aula serão essas razões, tá bom? Então vejamos, velocidade média. Bem, eu preciso calcular a velocidade média. Como é que eu faço para fazer este procedimento? É necessário você saber que a velocidade média é a razão entre o deslocamento do objeto, o corpo, né? O deslocamento dele, e o intervalo de tempo para percorrer tal deslocamento. Então, você vê que eu preciso de duas medidas distintas para eu montar a minha razão diante de duas grandezas. A primeira da distância e a segunda com relação ao tempo. Então, como você montaria para calcular a velocidade média? Você pegaria o resultado, a medida referente à distância percorrida sobre o tempo gasto. E aqui você monta uma razão. E sabendo que uma razão tem a mesma característica de uma fração, você então sabe que toda razão é uma divisão. Então, você iria dividir. A distância percorrida seria dividida pelo tempo gasto, e aí você saberia a velocidade média. Então, veja aqui um exemplo. Um trem percorreu uma distância de 453 km em 6 horas. Qual é a velocidade média do trem nesse percurso? Como a gente acabou de falar, que para a gente ter essa noção, a gente precisa montar uma razão. Velocidade média é uma razão entre a distância percorrida sobre o tempo gasto. Então, a distância temos 453. O tempo gasto, 6 horas. Então, você vai substituir aqui na fórmula. Substituindo, veja, 453 dividido por 100. Então, 453 para 6 dá quanto? 453 dividido por 6, 75,5 km por hora. Então, a velocidade média é que em 75,5 km por hora é o que ele corre, o percurso que aplica em uma hora. Então, 75 km por hora, ok? E aí a gente viu que diante de um problema como a gente está resolvendo agora, muito tranquilo a gente substituir essas grandezas e suas medidas distintas para achar a velocidade média, tá bom? É sempre importante você fazer a leitura da questão para que você tenha uma boa interpretação. Bem, vamos agora ver que foi finalizado que essa razão significa que cada hora foram percorridos em média 75,7 quilômetros, tá bom? Agora vamos falar de densidade demográfica. É um outro tipo de razão
com o quê? Com espécies diferentes, duas grandezas com espécies diferentes. Falar de densidade demográfica é saber que é a razão entre números de habitantes de uma região e a área desse local. Ou seja, veja através da fórmula. Para eu montar a razão com relação à densidade demográfica, o número que fica em cima, que é o antecedente, são os números de habitantes que está sendo relatado na questão. E embaixo fica um número representando o quê? A área daquele local. E aí eu monto minha razão. Como a gente sabe que a razão também é uma divisão, a gente faz o quê? Pega o número de habitantes e ele vai ser dividido pelo quê? Pela medida da área da região. E aí você saberá o seguinte, que para calcular a densidade demográfica de uma região é o mesmo que determinar quantos habitantes estariam em cada quilômetro quadrado, caso a população fosse igualmente distribuída naquela área, tá bom? Então veja, o exemplo que está aqui. Uma freguesia com 5.300 quilômetros quadrados tinha 159 mil habitantes. Em 2010, calcule sua densidade. Bem, a densidade é o número de habitantes sobre a área da região. O número de habitantes na questão é o quê? 159 mil. Então, vou destacar aqui para vocês identificarem que aqui está sendo relacionado ao número de habitantes. Então, eu vou colocar aqui. E com relação à área, ao espaço, é 5.300, então ele vai ficar aqui embaixo. Então, veja como é que ficou a montagem. 159 mil sobre 5.300. Fazendo a divisão disso aqui, eu chego a 30 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado nesta região, tem 30 ou cabe-se 30 habitantes, 30 pessoas, tá bom? Ok, vamos agora ver a outra razão referente a isso. Veja, consumo médio de combustível. Quando se diz que um carro faz 14 km por litro, isso significa que com 1 litro de combustível, o carro percorre 14 km. Essa é a ideia de consumo médio de combustível. A razão entre a distância percorrida por um automóvel e a quantidade de combustível gasto no trajeto. Então, para eu saber quantos de combustível o meu carro gasta por quilômetro, você precisa aplicar o quê? A distância percorrida, então a medida que representa, mais a medida que representa o combustível gasto. E aí você terá uma noção de quanto você gasta por quilômetro. Então, ó, consumo médio de combustível. Eu preciso saber duas grandezas, a distância percorrida e o combustível gasto. Veja que eles vão estar sempre representados por unidades diferentes. Exemplo. Veja aqui, Caroline foi de São Paulo a Campinas, trajeto cuja distância é de aproximadamente 95 quilômetros. Foram gastos nesse percurso 10 litros de combustível. Então, eu tenho o consumo do combustível de 10 litros e também tenho a distância percorrida, 95, e tenho um consumo de 10 litros de combustível. Qual é o consumo médio do carro de Carolina? Tranquilo a gente montar. A gente precisa montar uma razão, só que para montar a razão a gente precisa saber como é que se monta para ter uma ideia de consumo médio. E isso a gente viu anteriormente. Primeiro eu preciso saber a distância percorrida, 95, então é o número que ficará em cima. E os 10 litros é o quê? É o gasto do combustível, então ficará embaixo. Então a sua razão será montada da seguinte forma: 95 estar para 10 litros. E veja que elas estão em unidades distintas. Agora, o que você vai fazer? Você já montou a sua razão. Como a gente sabe que razão tem a mesma característica que uma fração,
Então, uma razão é uma divisão. Então, você vai dividir o 95 por 10. E aí, você terá 9,5 quilômetros por litro. O que isso quer dizer? Que a cada 9,5 quilômetro percorrido, você gasta 1 litro. Ou seja, a cada 1 litro de combustível, você percorre 9,5 quilômetros, tá bom? Como eu coloquei aqui embaixo, o veículo de Caroline percorre 9,5 quilômetros com 1 litro de combustível, ok? Agora vamos falar sobre densidade absoluta. Densidade absoluta é também chamada de massa específica. É a razão entre a massa de um corpo e o volume que ele ocupa. Então, eu preciso saber a massa e o volume. É como se eu quisesse saber com relação ao espaço, né? E a substância que nele caberá. Também, eu preciso saber dessas duas medidas. Diante dessas duas grandezas, eu terei medidas distintas para cada uma. Então, vejamos. Para eu calcular a densidade absoluta, eu preciso saber a medida da massa sobre a medida do volume, certo? Então, beleza, veja aqui este exemplo. Considere um bloco de ferro de volume 10 centímetros cúbicos. Então, eu já tenho aqui a medida do volume, correto? E a medida da massa do corpo também eu tenho aqui, 78 gramas. Veja que eu tenho duas medidas com unidades distintas, duas grandezas com unidades distintas, ok? Beleza, então agora é só você montar a sua razão. Como toda razão é no formato de uma fração, você saberá agora substituir. Veja, 78 será dividido por 10, porque toda razão também é uma divisão. Então, veja que 78 dividido por 10 é igual a 7,8 gramas por centímetros cúbico, ou seja, a cada centímetros cúbico equivale a 7,8 gramas. Deixa eu apagar aqui para a gente poder dar continuidade. Agora a gente vai dar continuidade resolvendo algumas questões da apostila de vocês. Fiquem atentos e prestem atenção nas informações, tá bom? Bem, a primeira questão que iremos resolver são os exercícios conceituais da página 320. Veja, Vitor percorreu 560 quilômetros em 4 horas. Qual foi a velocidade média do seu veículo? A gente já viu. Como é que se monta uma razão para calcular a velocidade média? Preciso da distância percorrida e do tempo gasto. Eu tenho essas duas informações aqui. Veja, a distância percorrida e o tempo gasto. Então, dá para eu montar o quê? A minha razão. Veja como ficou. 560 sobre 4, ou 560 estar para 4. Como a gente sabe que a razão é uma divisão, pegarei o 560, que será dividido por 4, e aí encontraremos 140 km por hora. Você descobriu a velocidade média. Tranquilo, né, gente? Bem tranquilo mesmo. Vamos agora ver a segunda questão. Veja a segunda questão. Em uma cidade do interior do estado, há 24 mil habitantes. Falou de habitante, a gente já tem mais ou menos uma ideia de que tipo de razão a gente vai trabalhar, certo? Sabendo que a região tem a área de 4.000 km², qual é a densidade demográfica? O que a gente viu na nossa explicação? Que para eu montar a razão referente a uma densidade demográfica, eu preciso ter o número de habitantes sobre o quê? A área da região. Então, eu tenho essas duas medidas. Então, se torna fácil eu montar a minha razão.
Veja, 24.000 habitantes por 4.000 de área. Então, o que que você faz? Voltando a dizer que, como toda razão é uma divisão, você vai dividir 24.000 dividido por 4.000. E o resultado encontrado é de 6 habitantes por quilômetro quadrado. Ou seja, a cada 1 quilômetro quadrado dessa cidade do interior, encontraremos 6 habitantes. Ok? Vamos agora para a questão 3. Duas cidades estão a uma distância de 675 quilômetros uma da outra. Distância. Joaquim abasteceu seu carro com 45 litros de gasolina. Quantos quilômetros o carro de Joaquim percorre com 1 litro de gasolina, sabendo que ele gastou toda a gasolina? Então, olha só, o que a gente vê aqui? Consome, quer saber a quantidade, consumo médio de combustível. E para a gente saber o consumo médio de combustível, a gente precisa saber o quê? A distância e o consumo do litro do combustível, certo? Então, sabendo disso, como é que a gente monta a razão? Veja, a distância percorrida sobre a quantidade de combustível gasto. Como toda razão é uma divisão, você irá dividir 675 por 45. Lembrando que o consumo médio de combustível é uma razão de grandezas de espécies diferentes, porque fica visível você observar que as unidades são bem distintas uma da outra, ok? Fez a divisão de 675 por 45 e você encontra 15 quilômetros por litro. Então, Joaquim percorre com 1 litro quantos quilômetros? 15 quilômetros, ok? Vamos agora então para a próxima. Veja a questão 4. Um corpo com volume de 2 centímetros cúbicos tem massa igual a 9,6 gramas. Qual é a densidade absoluta desse corpo? Lembra que para a gente calcular uma razão aplicando densidade absoluta, eu preciso ter a medida da massa do corpo sobre o volume do corpo, certo? Quando a gente fala corpo, é o recipiente. É como se eu tivesse uma garrafa, tá? A garrafa representa o quê? O volume, né? Tá lá, vamos supor que nem uma caixa de leite, e aí eu sei o volume daquela caixa de leite. Eu sei que aquela caixa de leite tem 1 decímetro cúbico. E a quantidade que cabe dentro dela de leite, ou que cabe dentro dela doce, vai depender do quê? Da massa referente. Neste caso aqui, está em grama e não em litro, tá bom? Então, vamos ver aqui o volume e aqui a massa. Para a gente calcular a densidade absoluta, eu preciso colocar a quantidade de massa em cima e a medida referente ao volume embaixo. Então, vamos ver então como ficaria isso. Então, para eu calcular a densidade absoluta, eu montei a minha razão, 9,6 sobre 2, ou 9,6 estar para 2. E como toda razão é uma divisão, veja, 9,6 dividido por 2. 9,6 dividido por 2 é igual a 4,8 gramas por centímetros cúbico. Então, isso quer dizer que a cada centímetros cúbico que corresponde a 4,8 gramas. Beleza. Vamos agora analisar e observar a questão 5. Um cubo de ferro de 1 centímetro tem massa igual a 7,2. Veja, massa, cubo, está falando de quê? De densidade absoluta. Então, vamos lá. Qual é a densidade absoluta desse corpo? Tranquilo, né? A gente fez a questão 4, foi o quê? Um estímulo muito positivo para agora a gente desenvolver com muita facilidade e tranquilidade a questão 5. Então, vamos lá montar a nossa razão. De 7,2 gramas por 1 centímetros cúbico.
Professora, mas não está centímetros cúbico aqui, só está 1 centímetro. Mas, ó, um cubo de ferro. Se é um cubo, é porque é 1 centímetros cúbico, tá bom? E é claro, como a razão é uma divisão, você vai observar que qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Então, este resultado fica que a densidade absoluta é de 7,2 gramas por centímetros cúbico, ou seja, 1 centímetro cúbico corresponde a 7,2 gramas, ok? Galera, espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham entendido, né, que ajude vocês a desenvolverem com sucesso todas as questões da apostila. Veja quantas vezes for necessário, é importante. Nem sempre quando a gente vê de imediato a gente aprende. Então, a gente sabe que o estudo é algo contínuo. Espero que todos estejam bem, tá bom? Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, tá bom? E nos veremos logo, logo. Tchau, tchau, galera.